Depois de eu ficar cega, o meu inimigo jurado insistiu em viver comigo. Pensei que ele queria gozar comigo. Até que, inesperadamente, recuperei a visão, encontrei os seus olhos apaixonados. 1. Após a minha cegueira acidental, voltei ao dormitório para ir buscar as minhas coisas. Um leve sussurro de discussão ecoou atrás de mim. Não suporto mesmo o comportamento indiferente do Lucas. Ele achava-se mesmo o ídolo popular da escola que costumava ser. Agora que está cego, quem o quereria mais? Certo, falo baixo. Ele ainda está aqui. Senti-me impotente. Sou apenas cega, não surda. Deixa lá. Já não éramos colegas de quarto, de qualquer forma. Juntei as minhas coisas e tacteei até à porta. De repente, tropecei e caí com força, doendo-me o joelho. Uma voz exultante ecoou. PFFT, desculpe, esqueci-me que não vê. Está bem. Mas depois ouvi intensamente o clique da câmara de um telemóvel. Ele estava a filmar-me. Levantei-me lentamente, com o rosto frio. Apagado. Tentei identificar a fonte do som e tentei agarrá-lo, mas não havia nada. Ele riu ainda mais alto. Ah, Aga, que vergonha! Que raio de galã de escola é ele? É apenas um falhado invisível. Arg. Era o som de punhos a bater na carne. Uma voz familiar soou, idiota. Eu congelei. Por que é que o Mateo está aqui? Os sons de espancamentos e os pedidos de misericórdia do meu colega de quarto duraram mais de 10 segundos. Passado um tempo, o meu pulso foi agarrado. A voz do Mateo estava um pouco impaciente. Por que está parado aí? Vamos. Por que está aqui? Arrancou-me o objeto da mão e disse secamente, estou aqui para te ir buscar e viver comigo. Eu estava confusa, por quê? O Mateo deve odiar-me muito e querer manter-se longe de mim. Quero ver-te rir de perto, está bem. Concordei com a cabeça. Faz sentido. 2. Mateo alugou um apartamento de 2 quartos e uma sala perto da universidade. Não havia elevador. Como não conseguia ver, subi as escadas muito devagar. O Mateo apoiou-me, sem sequer me apressar. Após chegar ao apartamento, mostrou-me onde ficava tudo. Por favor, familiarize-se com ele. Telefone-me se tiver alguma dúvida. Obrigada. Mateo enfatizou. Não me interprete mal. A minha mãe obrigou-me a cuidar de si depois de ter descoberto o seu acidente. Eu não sou desse tipo. É. Nessa noite, levei uma bacia para a casa de banho. Não tive tempo para comprar sabão líquido, por isso usei sabão. Mas a minha mão escorregou e ela caiu. Agachei-me contra a parede e tacteei o chão. Mas não a consegui encontrar. Na escuridão, uma sensação de impotência invadiu-me novamente. Zombei de mim mesma, sentindo-me tão inútil. Bateram à porta da casa de banho e a voz de Mateo soou. Já acabou. Por que demorou tanto? Suspirei, enrolei-me na toalha pendurada ali perto e abri a porta. Pode ajudar-me a encontrar o sabonete? Deixei-o cair sem querer. O quarto de banho estreito de repente ficou um pouco cheio com 2 homens adultos. Conseguia sentir o Mateo perto de mim. Eu vi. Está na entrada do cartão atrás de si. Aponte-me apenas a direção. Eu próprio encontro. Deu uma risada curta e inexplicável. Ok. Mateo agarrou-me o pulso e virou-me, a sua respiração batendo no meu ouvido. Abaixe-se. Segui o seu exemplo, baixando-me e, de facto, senti algo macio no canto. Obrigada. Não me largou, a sua palma quente. Mantendo a posição, sussurrou-me ao ouvido. Lucas, sabes o que significa ir buscar sabão à frente dos teus colegas de quarto? Senti uma sensação estranha. O que significa? Uma voz baixa por cima de mim disse. Nada, vá em frente e lave. Vou sair agora. 3. Pedi ao orientador uma licença temporária da escola. A voz da professora estava carregada de arrependimento, uma criança tão boazinha, é pena que já não consiga ver. Fiquei em silêncio. Na verdade, quase me habituei. Do pânico inicial à dormência atual. O meu mundo é preto com os meus olhos fechados, e também é preto com os meus olhos abertos. A professora perguntou novamente, há alguma hipótese de recuperação? Concordei e acenei com a cabeça. O médico disse que há hipóteses de recuperação, mas as hipóteses são mínimas. Preciso de fazer um check-up daqui a um mês. O suspiro baixo da professora chegou-me aos ouvidos. Baixei a cabeça em silêncio. Quando regressámos ao apartamento nessa noite, o Mateo disse de repente que ia limpar tudo e limpou o meu quarto enquanto lá estava. Disse-me para me sentar na cama e ficar parada. Parecia alguém a varrer o chão. Então, uma voz soou, fazendo-me formigar o couro cabeludo. Lucas, tens uma barata na tua cama. O meu corpo enrijeceu e agarrei os lençóis com força. Tenho medo de baratas.
Elas são tão grandes. Mesmo vivendo no sul há tanto tempo, ainda não me habituei a eles. Senti Mateo aproximar-se, com os braços apoiados ao meu lado. Espere, eu trato disso agora. Um hálito quente atingiu o meu ouvido, úmido e quente. Estava tão perto, deixando-me inquieta, mas não me atrevi a mexer. Já acabou. Quase. Passado um momento, o calor à minha frente dissipou-se. Já está morto. É só que os seus lençóis estão sujos. Fiquei em silêncio. É tarde da noite, e mesmo que lave os lençóis, eles não secam, e não há mais nenhum. A voz indiferente de Mateo voltou a ecoar. Lucas, que tal implorares-me, chamar-me irmão, e eu hospedo-te para passar a noite? Que tal? Mesmo que não o conseguisse ver, conseguia imaginar a expressão maliciosa no seu rosto ao dizê-lo. Em termos de idade, sou mais velho do que ele. Mas quando se está debaixo do teto de outra pessoa, é preciso baixar a cabeça. Irmão. Uma gargalhada baixa ecou lá de cima. Nessa noite, o Mateo deixou-me dormir lá dentro, dizendo que tinha medo que eu caísse. A sua cama não era grande e ainda era um pouco apertada para dois homens adultos. Tentei inclinar-me, mas um braço pousou subitamente na minha cintura. Instintivamente, estremeci. Você. A cama é muito pequena. Não há onde pôr as mãos. Empresta-me a tua cintura. Engoli as minhas palavras. Afinal, estava a pedir a cama dele emprestada. Enquanto adormecia, o braço à volta da minha cintura apertou-se gradualmente e as minhas costas sentiram uma sensação de aquecimento. Um ligeiro, quase imperceptível, boa noite saiu-me do ouvido. Depois de dormirmos na mesma cama, o Mateo e eu sentimos-nos muito melhor. É que tem chovido ultimamente e os meus lençóis ainda não secaram. Não há nada que eu possa fazer. Chamei o Mateo de irmão, sem vergonha por mais uns dias. Por vezes, quando acordava de manhã, ouvia a respiração ofegante de Mateo no quarto. Perguntei preocupada, Mateo, estás bem? Ele disse em voz baixa e rouca, estou bem. Estou a levantar pesos. Eu secretamente maravilhava-me com a sua autodisciplina. Sempre me lembrei do Mateo como alguém com um corpo incrível. Cheguei a tocar-lhe no abdômen sem querer. 8 quilos a mais, a sério. No último festival da primavera, a mãe do Mateo teve pena de eu passar o feriado sozinha, por isso convidou-me para ir à casa dela. Bebi um pouco e desmaiei. O Mateo levou-me para a cama e despiu-se à minha frente, preparando-se para tomar um banho. Ombros largos e cintura fina, o meu tipo de corpo. Na verdade, gosto de homens. Mesmo que o Mateo me odiasse, a sua aparência era definitivamente o meu tipo ideal. Eu estava completamente bêbada na altura, por isso apenas o abracei. Cheguei a tocar-lhe, sorrindo atordoada. Tão forte. Mateo reagiu fortemente, com o rosto vermelho de raiva, e disse venenosamente. Lucas, o que estás a fazer? Larga-me. Mas estava tão distraída que não só não o larguei, como lhe enterrei a cara. Não me lembro de mais nada. Tudo o que sei é que, depois daquele incidente, o Mateo não falou comigo durante uma semana inteira, e o seu rosto ficava vermelho de raiva sempre que me via. Queria pedir desculpa mais tarde, mas nunca tive oportunidade. 5. Quando o meu pai ligou, o Mateo estava a arrastar-me para fora para apanhar sol. Ele disse com firmeza. Lucas, se não saíres, vais ficar bolorento. Eu não quero dormir com uma pessoa bolorenta. Não tive outra alternativa senão segui-lo. O meu telefone tocou e eu atendi. O tom do meu pai era cheio de reprovação. Lucas, por que é que não me disseste que não vias? Importas-te comigo como o teu pai? Desculpe, esqueci-me. Não ouvi resposta durante muito tempo. Quando pensei que ele ainda estava zangado, uma voz infantil veio do outro lado da linha. Pai, o sol está a brilhar hoje. Vamos acampar. A voz de uma jovem era coquete. Querido, não demores. Anda depressa. Seguido pela voz carinhosa do meu pai. Imediatamente. Pelo som das suas vozes, consegui imaginar como era uma família feliz do outro lado da linha. A voz fria e educada do homem voltou a soar. Vou transferir-lhe mais dinheiro. Encontra um cuidador para si. Não venha ter comigo. A sua tia e irmã não ficarão contentes se o virem. Não precisa. Antes que pudesse terminar, a chamada foi desligada. Um momento depois, chegou uma mensagem de voz. 100.000 RMB foram transferidos para a sua conta com o final XXXX. Segurei o telefone, atordoada. O sol estava quente contra o meu corpo, mas de alguma forma transportou-me de volta para o hospital onde tinha acabado de sofrer o acidente de viação. O médico perguntou, precisa de cuidados no hospital. Onde estão os seus familiares? Abanei a cabeça para a escuridão. Depois de a minha mãe ter falecido devido a uma doença, o meu pai voltou imediatamente a casar. A nova tia não gostou de mim e olhou para mim com desgosto. Para lhe agradar, o meu pai abandonou-me na antiga casa e mudou-se com ela.
Deu-me também uma grande quantia em dinheiro e disse-me para não os incomodar. Os meus olhos lacrimejavam quando o meu pulso foi subitamente agarrado. A voz de Mateo trouxe-me de volta à realidade. Chegamos. É bom deitar-se nesta relva e aproveitar o sol. Ouvi a minha própria voz seca. Ok. Guiou-me lentamente até à cama, sem dizer uma palavra sobre o que tinha acabado de acontecer. A sua mão no meu pulso não se afrouxou. O calor espalhou-se do local em que nos tocamos, espalhando-se por todo o meu corpo. Fechei os olhos lentamente. A relva macia debaixo de mim, a luz quente do sol no meu corpo. Depois de ter ficado cega, todos queriam estar longe de mim, achando que eu era um fardo. Só o Mateo estava disposto a aproximar-se de mim. Mesmo que ele se quisesse rir de mim, tudo bem. É que o Mateo tem sido tão simpático comigo ultimamente que ando um pouco confusa. Convida-me para jantar e caminhar, tentando ser o meu guia. Ele pergunta: não tenho amigos e acolhi-te. Não te importas de me fazer companhia? Disse-o com um toque de mágoa. Não entendo como é que alguém que não vê e não anda lhe pode fazer companhia. Mas o Mateo nunca se cansa disso. Os meus lençóis estavam secos há muito tempo, mas o Mateo não me largava. Abraçou-me forte, um pouco atrevido. Estou habituado a que me abrace. Não consigo dormir sem almofada. Pensei durante muito tempo antes de finalmente falar. Mateo, eu sei que sempre me odiaste. Não precisas de te forçar a fazer isso só porque tens pena de mim. Não consigo ver, mas não tenho qualquer problema em viver de forma independente. Lembro-me de Mateo sempre a olhar para mim com um olhar penetrante. Aquele adolescente animado rangia os dentes após cada prova, dizendo: Lucas, vou certamente vencer-te da próxima vez. A sua súbita preocupação comigo agora só podia ser por compaixão. Mas Mateo não respondeu à pergunta durante muito tempo. Mateo. Eu não conseguia ver a sua expressão. Só conseguia levantar a mão e tocar-lhe no rosto. As suas sobrancelhas, o seu nariz arrebitado, os seus lábios fortemente franzidos. Ele parecia zangado. Baixei a mão e suavizei o tom, não quis dizer mais nada. A sua voz estava abafada: não tenho pena de ti. Então por que é tão simpático comigo? Ele ficou novamente em silêncio. Usei o meu velho truque novamente. Assim que os meus lábios tocaram nos seus dedos, foram engolidos. Uma sensação de formigueiro percorreu o meu corpo com as pontas dos meus dedos quentes e úmidos. A voz de Mateo saiu arrastada: pergunta outra vez e eu mordo-te. Vai dormir. O meu coração disparou e, abruptamente, retirei a mão. 7. Depois de dormir comigo, o Mateo tornou-se ainda mais dedicado aos seus treinos matinais. Conseguia ouvir a sua respiração ofegante várias vezes. Às vezes perguntava-me: quanto peso está a levantar? Pode emprestar-me um pouco. Afinal, qualquer coisa que faça o Mateo fazer este som deve ser bastante pesada. Infelizmente, parecia valorizar a sua barra e não me deixava tocar-lhe. Um dia, levou-me a passear pelo campus e passámos pelo estúdio onde estava a decorrer a final da Challenge Cup. Ouvi o barulho e abrandei o passo. Mateo perguntou: queres dar uma vista de olhos? Concordei com a cabeça: vamos. Entramos e sentámo-nos na última fila, mas ainda assim causou um certo alvoroço. A conversa, embora baixa, chegou-me aos ouvidos com uma clareza impressionante. Olha, são o Lucas e o Mateo, tão lindos. Se o Lucas ainda visse, estaria lá com certeza para a final da Challenge Cup. Ouvi dizer que se preparou com a equipa durante meio ano, mas ficou cego pouco antes da final. O capitão expulsou, dizendo que não precisavam de gente inútil. Depois, arrastaram a namorada, que não sabe de nada, para o projeto para conseguir um lugar. Ah! Que absurdo! O aperto do Mateo no meu pulso aumentou gradualmente, o calor abrasador. Senti as veias do seu braço e acariciei-as delicadamente. Acabou. Foi o capitão que me abordou quando entrei pela primeira vez nesta competição. Lucas, és ótimo com o processamento de dados. Queres juntar-te a nós? Para isso, desisti de um ótimo estágio e passei muitas noites em branco. Eu tratava de todos os dados. No final, foi ele quem me expulsou da equipa. Lucas, tu és cego de qualquer maneira. Ganhar um prémio não vai ajudar. A minha namorada quer entrar na pós-graduação. Por mais relutante ou irritado que estivesse, tudo estava acabado. No dia seguinte, o Mateo saiu cedo e não voltou durante todo o dia. No terceiro dia, à meia da noite, senti uma sensação quente nas costas. Perguntei sonolenta: Mateo. 1. Havia uma pulseira nova no meu pulso. O que é isto? A voz de Mateo era abafada. Não se preocupe com isso. Basta usá-lo. Eu pedi-lhe no templo. Toquei na pulseira com cuidado. Que refrescante. O homem que não acreditava em deuses e budas naquela época, que nem se deu ao trabalho de queimar incenso para o exame de admissão. Na verdade pediu-me isso. Deve ser para os meus olhos.
Mateo voltou a passar o braço à volta da minha cintura, rangendo os dentes. E aquela taça de desafio? Fui hoje falar com o responsável e vou dar-te uma explicação, com certeza. Intimidaram-te assim. Tu aguentas, mas eu não. Na verdade, já o tinha deixado passar, mas o meu coração de repente aqueceu. Depois de muito tempo, finalmente disse, obrigada. O Mateo enterrou a cabeça nas minhas costas, em silêncio, e abraçou-me com mais força. Cerca de um mês depois, o médico encaminhou-me para um check-up de acompanhamento. Nesse dia, o Mateo tinha aulas, por isso não lhe pedi para me acompanhar e fui sozinha. Com a bengala na mão, caminhei lentamente pelo caminho sem saída. Ocasionalmente, tropeçava nas bicicletas elétricas no caminho sem saída, batendo e magoando-me, mas, felizmente, não caí. Depois de me examinar, o médico informou-me alegremente, os seus olhos estão a melhorar gradualmente. Assim que os coágulos sanguíneos se dispersarem, poderá voltar a ver. Os meus olhos arregalaram-se e, instintivamente, toquei na minha pulseira. Ainda parecia escuro diante dos meus olhos, mas depois apareceu um vislumbre de luz. Quando regressei ao apartamento, não contei a notícia a Mateo. Pensei em fazer-lhe uma surpresa mais tarde. Certa manhã, abri os olhos. Uma luz fraca infiltrou-se gradualmente e o mundo tornou-se gradualmente mais claro. Parecia que conseguia realmente ver. Entusiasmada, virei-me para contar a boa nova a Mateo, mas deparei-me com os seus olhos apaixonados. Em toda a minha vida, nunca tinha visto o Mateo assim. Agarrou a bainha da camisola com força, com um ligeiro tom avermelhado nos cantos dos seus belos olhos. Os seus olhos úmidos fitaram-me fixamente, e a mão que normalmente segurava o meu pulso estava. Desviei o olhar abruptamente, com o rosto a arder. Ocorreu-me um pensamento e abri a boca, com a voz rouca. Estás a levantar peso de novo. A sua voz baixa e rouca, mal contida, sim. O meu pomodadão rolou pesadamente e as minhas orelhas queimaram vermelhas com o barulho. Não estava a levantar peso, estava claramente. Incapaz de me conter, estava prestes a confessar. Mateo, eu consigo mesmo. Mas, na minha visão periférica, o Mateo ouviu-me chamar pelo seu nome. Estremeceu violentamente, um suspiro de satisfação escapou-lhe da garganta, os seus olhos fixos em mim com um olhar profundo. Cobriu o rosto com força, engolindo as palavras, vi-te por completo. Droga. Eu não conseguia dizer. Eu não conseguia dizer nada. Mateo pegou em alguns lenços de papel e limpou os dedos lentamente. Aquele olhar ardente continuava em mim. Agarrei os lençóis com força, tentando controlar a minha expressão e a agitação no meu corpo. Quando é que o Mateo tinha pensado em mim assim? Não sabia como encarar aquela situação. Rangindo os dentes, decidi fingir por mais um dia, na esperança de confessar numa oportunidade adequada. Mas nunca houve uma oportunidade adequada. Aproveitando-se da minha incapacidade de ver, Mateo agiu com impunidade e ilegalidade. Não importava o que eu fizesse, ele permanecia ao meu lado. Lavei os dentes enquanto ele ali estava. Encarou-me ao espelho, com os olhos cheios de emoção, quase a transbordar, fazendo-me arder as orelhas. Sentava-se ao meu lado durante as refeições, observando-me comer enquanto colocava comida na minha tigela. Mentiu-me sobre deitar fora as sobras, mas, na verdade, acabaram todas no seu estômago. Principalmente quando ele pegava nos meus achis usados, com os olhos escuros enquanto olhava para os meus lábios, beijando as zonas onde eu os tinha usado. O meu pomodadão rolou pesadamente. Pervertido. Ou quando me prendeu ao lavatório enquanto eu lavava as mãos, Lucas, não te mexas, há uma barata no lavatório. Dei um salto, olhando instintivamente para baixo. Mas a pia imaculada estava completamente vazia. Tudo o que conseguia ver era a expressão encantada de Mateo no espelho. Curvou os lábios, aproximando-se de mim. O seu peito forte pressionado contra as minhas costas, a sua postura íntima, como se me estivesse a abraçar. A sua cabeça repousava no meu ombro. O meu coração disparava. Demorou um pouco até que dissesse, está resolvido. A pessoa que estava no espelho ainda murmurava algo silenciosamente, os seus lábios formavam as palavras, cheira tão bem. O seu hálito quente e úmido soprava contra o lóbulo da minha orelha. Queimou tanto que tive vontade de correr. A minha cara curou e, de repente, lembrei-me do dia em que cheguei, quando o Mateo mencionou uma barata. É mesmo. Finalmente esperei até o Mateo ir lavar a roupa. Quando estava prestes a confessar, vi-o pegar no meu pijama usado e enterrar a cara nele, cheirando-o intensamente. Ultimamente, lava sempre as minhas roupas sujas comigo. Achei que estava a ser atencioso comigo, uma vez que não conseguia ver e não podia usar a máquina de lavar. Mas descobri que ele tinha segundas intenções. Mateo enterrou o rosto no meu pijama e esfregou, com os olhos fixos em mim, cheios de agressividade. Deslizou o pijama do rosto para o pescoço e depois para a barriga. O meu rosto curou instantaneamente. Pervertido. Lucas, por que estás tão vermelho? Perguntou com voz rouca. Não olhei para ele e engoli em seco, nervosa. Nada. A sua voz soou novamente.
Lucas, acho que os teus olhos parecem mais brilhantes do que antes. Congelei, enterrando o rosto nos braços como uma tartaruga. Então pode estar enganada. 10. O Mateo claramente não gostava de mim. O que correu mal? Eu e ele éramos vizinhos e, quando éramos crianças, os nossos pais comparavam-nos sempre. As minhas notas eram sempre melhores que as dele, e ele ficava furioso. Lucas, espera só, vou certamente melhorar da próxima vez. Ofendi-o muito no meu último ano do liceu, quando a rapariga com quem ele supostamente namorava confessou os seus sentimentos por mim. A sua expressão era fria e assassina. Depois do exame de admissão, escolhi deliberadamente uma universidade no Sul, na esperança de me manter longe dele. Inesperadamente, acabou por frequentar a mesma universidade. Mas agora, tenho sentimentos contraditórios. A pessoa que eu pensava que sempre me odiava parece gostar de mim. Ele é um pervertido. Finalmente, depois de Mateo se ter acalmado um pouco, perguntei-lhe timidamente: Mateo, não me odiavas antes? Nem sequer olhou para cima, mas a sua resposta foi um alívio. Odiava-te mesmo. A minha mãe comparava sempre as minhas notas com as tuas. As tuas eram tão boas que eu não conseguia igualá-las, por isso odiava-te. Agora que estamos na mesma universidade, odeio-te ainda mais. Mas, no segundo seguinte, já segurava o telemóvel à minha frente, com as palavras que acabara de escrever nele. Na verdade, o ódio é uma forma de amor, Lucas. Eu sempre te odiarei. O meu coração disparou, aquela sensação indescritível novamente. Continuei a fingir que não reparava e perguntei novamente: lembras-te de quando estavas no último ano do liceu? Havia uma rapariga na tua turma que, segundo os rumores, tinha um caso contigo. Mais tarde, ela confessou-se a mim, e tu parecias muito zangado. Lembro-me que, depois desse incidente, o Mateo me ignorou. O olhar dele tornava-se mais frio de cada vez que me olhava. Mateo respondeu com indiferença: sim, porque gosto daquela rapariga. Mas depois voltou a erguer o telemóvel na minha cara. Porque estava com ciúmes. Nem cheguei a confessar-me a ti, então por que é que ela recebeu primeiro? E todos na turma disseram que tu disseste que sim. Por que é que disseste que sim? Por que é que não me podes simplesmente deixar assistir? Os meus olhos piscaram. Os meus colegas estão a falar bobagem. Eu claramente não disse que sim. A partir de então, não importava o que eu perguntasse. O Mateo dizia-me uma coisa e outra quando digitava no telemóvel e mostrava-me. Aproveitando que eu não conseguia ver, agitou deliberadamente o objeto à minha frente. Eu gosto de ti. Eu gosto do Lucas. Eu quero abraçar-te. Quero beijar-te. Quero tocar-te, quero lamber-te, quero. A conversa foi ficando cada vez mais explícita, e eu praticamente corri para a casa de banho. O meu coração batia incontrolavelmente. Era uma loucura. Finalmente, era noite. Estávamos deitados juntos na cama, e eu estava a pensar se devia confessar quando ele começou a provocar novamente. Lucas, tens uma barata nas costas. Desta vez, nem queria acreditar. Não mexi, apenas virei a cabeça para espreitar. Para minha surpresa, através da rede mosquiteira, vi o ligeiro balanço de 2 rabos de cavalo. Assustada, aconcheguei-me nos braços de Mateo. Ele abraçou-me com força. Os nossos corpos pressionaram-se fortemente. Os lábios de Mateo pressionaram a concha da minha orelha, como se a beijasse. O seu hálito quente roçou nela. Lucas, consegues ver, não é? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Na escuridão, congelei, mas não neguei. Quanto viu? A voz de Mateo não era de embaraço por ter sido apanhado, mas sim, de antecipação. Gaguejei, não muito. Aconchegou a cabeça na curva do meu pescoço, a voz baixa e a perguntar descaradamente: Lucas, pareço bem a levantar pesos. Não me consegui conter e tentei empurrá-lo para longe. Pervertido. Mas o seu aperto no meu pulso era firme, a sua palma a arder. Deslizou a minha mão por baixo da camisola, apoiando-a no seu abdômen. O toque sob a minha palma era quente e firme. A voz baixa era ainda sedutora: Lucas, não me amas? Lembras-te quando estavas em minha casa durante o Festival da Primavera? Não te contentaste em abraçar-me, enterraste o teu rosto no meu. O teu rosto era tão macio que ficavas a roçar-te em mim. As suas palavras fizeram o meu pescoço curar por toda a extensão. Acompanhando o som, senti a sua boca a cobri-lo com força, silenciando-o. Cala a boca. Mas senti uma umidade na palma da mão. Mateo segurou-me o pulso, lambendo-o e beijando-o com a língua. A sua outra mão guiou a minha, movendo-a lentamente do abdômen para o peitoral e depois. Era como se estivesse a demonstrar algo. Eu tinha de admitir. São tudo coisas de que gosto. A sua voz saiu por entre os dedos. Lucas, se me odeias, é só bateres-me. Eu estava tão viciada que estava quase a dormir. Finalmente, vendo que não conseguia parar, dei-lhe um pontapé forte. O Mateo grunhiu com o meu pontapé, mas ainda assim recusou-se a largar-me. A sua voz tremeu e encarou-me com os olhos vermelhos.
Lucas, isto é tão bom, mais uma vez. Por que é que não percebi antes que o Mateo era um pervertido? Cerrei os dentes e xinguei-o. Fique longe de mim. 12. Não deixei que o Mateo me segurasse para dormir a noite toda. De manhã, desculpou-se cautelosamente. Mas eu ignorei-o. Não era raiva, era só que eu não sabia bem como enfrentá-la. A pessoa que eu mais odiava, enquanto crescia, era na verdade um pervertido que me estava a perseguir. Mais importante ainda, não o rejeitei. O exagero do Mateo ontem à noite deixou-me envergonhada, nervosa e insuportável. A única coisa que não odiava era que ele era um pervertido. Se o Mateo era um pervertido, então o que é que eu era, mesmo cedendo sem grande convicção? Mas não esperava que o Mateo recorresse a qualquer truque para me apaziguar. Aquele Mateo arrogante, com as suas palavras mais duras do que outra coisa. Ajoelhou-se diante de mim, inclinou-se e usou a sua parte mais macia para me agradar. Puxei-lhe os cabelos com força, mal contendo a voz. Pegou num lenço de papel e riu-se baixinho. Lucas, fico feliz se estiveres feliz. Depois saiu da cama e foi ao quarto de banho. Logo, o som de água a correr encheu o ar. Levei muito tempo a recuperar. Depois de me limpar, fugi enquanto Mateo ainda estava na casa de banho. Durante todo o caminho, dizia a mim mesma: vou ver o meu orientador para terminar a minha licença. Definitivamente, não estou a fugir de nada. O meu orientador ficou encantado por me ver recuperar a visão. Quanto às aulas perdidas, ajudou-me a solicitar créditos juntamente com os meus colegas do terceiro ano. Tudo estava resolvido. Ao sair da sala, o sol brilhava sobre mim, quente e suave. Olhei para cima e, inexplicavelmente, voltei a pensar em Mateo. Durante os dias em que não conseguia ver. Ele era como este sol, puxando-me para fora da escuridão sem fundo. No caminho de regresso ao apartamento, decidi voltar e falar com ele. A meio do caminho, fui bloqueada num beco pelo capitão da Taça Challenge. Os seus olhos estavam vermelhos e caiu de joelhos. Lucas, podes, por favor, falar com o teu professor e pedir-lhe para não cancelar a nota do meu projeto. 13. Inconscientemente, dei um passo atrás. O Mateo contou-me mais tarde que, depois de ir ter com o professor para exigir feedback, o capitão e a sua namorada foram desclassificados da Challenge Cup por suspeita de má conduta académica, e as suas notas foram revogadas. Nunca imaginei que ele viesse aqui hoje para me implorar. Observando a sua expressão humilde, fui instantaneamente transportado de volta ao tempo depois de ter ficado cego. Quando me quis expulsar da equipa, implorei na escuridão. Estive envolvido nestes dados desde o início. São o meu trabalho árduo. Não pode expulsar assim. O que disse ele então? O seu tom era cheio de desdém. Lucas, estás cego agora. O que é que uma pessoa inútil pode trazer a esta equipa? És apenas um fardo. Se realmente queres ajudar a equipa, simplesmente desiste. E agora, é como se as nossas situações se tivessem invertido. Ele estava desesperado e implorou-me humildemente. Lucas, podes, por favor, pedir ao professor para devolver a minha nota. Por favor, esta nota é muito importante para mim. Preciso dela para me candidatar a universidades no estrangeiro. Eu disse friamente, desculpe, não posso. Tentei contorná-lo, mas ele agarrou-me as calças. Ainda estás zangado comigo, Lucas? Eu sei que estava enganado. Se realmente precisares, bate-me, bate-me. Começou a esbofetear-se, com a expressão contorcida. Dei um passo atrás cautelosamente, franzindo o sobrolho. Aquele tipo não estava bem. Peguei no telemóvel discretamente, tentando entrar em contacto com Mateo. Quando o homem à minha frente viu que eu não tinha concordado com as suas exigências, o seu rosto ficou sombrio. Levantou-se e sacou de uma faca. Encarou-me com um olhar que roçava o ciúme, ameaçador. Lucas, achas-te tão bom só porque a tua visão está curada? Se não concordas, tenho várias formas de te deixar cego outra vez. Antes que eu pudesse reagir, ele levantou a faca e cortou-me os olhos. 14. Desviei-me para o lado, sem a faca. Mas o seu rosto estava feroz, como o de um cão raivoso, e continuou a atacar-me. Enquanto lutávamos, a lâmina aproximou-se novamente do meu olho. Instintivamente, fechei os olhos, a dor imaginada nunca chegando. Mateo agarrou-lhe o pulso com força, com os olhos vermelhos e a voz trêmula de raiva. Que raio estás a fazer? Mateo prendeu-o no chão, agarrou-lhe o pulso e torceu com força. O homem gritou e a faca caiu no chão. O meu rosto estava pálido e cerrei os punhos com força. Do outro lado, Mateo levantou o punho e esmurrou com força. Como se atreve? Ele acabou de ver, como se atreve. O homem que imobilizou olhou feio para Mateo. Por que é que eu deveria ser desclassificado enquanto Lucas recupera a visão? Ele merece ficar cego para sempre. Isso deixou Mateo completamente furioso. Cala-te. Os olhos de Mateo estavam vermelhos e os punhos cerrados com força. Em breve, o cão raivoso já não conseguia ladrar,
apenas implorando por misericórdia. Se ele continuasse a bater-me, algo de mau aconteceria. Dei um passo em frente para puxar Mateo para longe. Mateo, acalme-se. Ele ofegou, soltando a cabeça de porco magoada no chão e pontapeando-a mais algumas vezes. Depois abraçou-me, com a voz trêmula. Estava quase como se já não se visse. Algo úmido escorreu pelo meu pescoço. Acariciei-lhe a nuca, acalmando-o. Mateo, não chores, estou bem. Finalmente, chamamos a polícia. Com base nas imagens de segurança, o cão raivoso foi detido, e Mateo considerou isso legítima defesa. De volta ao dormitório, voltou a examinar os meus olhos cuidadosamente. Depois de me questionar quase 10 vezes se sentia algum desconforto e se queria ir ao hospital. Respondi, estou farta disto, e beijei-o. Silenciei aquela boca tagarela. Mateo gelou, em silêncio. 15. Finalmente, silêncio. Corando, dei um passo atrás, fingindo que nada tinha acontecido enquanto pegava na bacia e ia tomar um duche. A minha cintura contraiu-se e Mateo puxou-me para os seus braços. O seu rosto bonito pressionou-me. Beijou-me profundamente, a sua mão grande encontrando a bainha da minha camisa e empurrando-a para dentro. Fiquei tonta e deixei cair a bacia. Antes que me apercebesse, o Mateo levou-me para a cama e disse em voz baixa e rouca. Lucas, não estavas curioso para saber que tipo de barra uso para o meu treino matinal? Vou mostrar-te já. Despiu-se bem na minha frente. Percebi do que ele estava a falar e corei, chamando-lhe pervertido. Lambeu-me o lóbulo da orelha, dizendo, há opções ainda mais pervertidas. Queres experimentar? Lucas, gostas da barra que eu uso? Lucas, posso chamar-te bebê? Tens uma voz bonita. Querido, os teus olhos são tão lindos. Cada vez que olhas para mim, eu quase. Não me consegui conter e dei-lhe uma palmada com as costas da mão. Quer ficar quieto? Beijou a minha mão, a sua voz ainda mais animada. A sua voz tremeu. Querido, bate-me outra vez. Finalmente, carregou-me para a casa de banho. A casa de banho estreita, com 2 homens adultos ali parados, estava lotada e quente. Estava a usar sabonete líquido quando, sem querer, toquei no sabonete ao meu lado. Quando estava prestes a baixar-me para o apanhar, senti uma queimadura nas costas. Querida, sabes o que significa ir buscar sabonete ao dormitório masculino? No momento seguinte, um par de mãos grandes agarrou-me pela cintura. Eu sabia tudo. Apoiada na parede, estava tão fraca que quase não me conseguia manter de pé. O hálito quente de Mateo encheu-me os ouvidos, amo-te tanto. Querida, só podes pegar para mim a partir de agora. 16. Num piscar de olhos, era novamente o festival da primavera. Desta vez, o Mateo levou-me diretamente para a sua casa. Estava um pouco nervosa, com medo que os seus pais descobrissem. Adeus, ok. Ele beijou-me, não tenhas medo, os meus pais são grandes fãs do nosso casal, verás quando lá chegares. Eu. Cheguei à casa do Mateo carregando 2 sacos grandes de presentes. Eram todas para os tios e tias dele, e estava com receio que não fossem suficientes, por isso quis fazer um pedido. O Mateo tentou impedir-me várias vezes. Basta. A minha casa não vai aguentar mais. Vendo que não me conseguia impedir, arrancou-me o telemóvel. Empurrou-me para o sofá e tapou-me a boca. Finalmente, fiquei tão excitada que perdi toda a vontade de comprar presentes. Ao entrar em sua casa, respirei fundo, segurando os sacos. A porta abriu-se e a mãe dele cumprimentou-me calorosamente. Depois olhou para o Mateo, com a tia quase a sorrir. Ah, é o Lucas. Entre. O pai dele olhou para mim com um sorriso. Por trás, onde eu não conseguia ver, fez um sinal de positivo com o polegar para o Mateo. O subtexto era, bom rapaz, finalmente apanhaste-a e trouxeste-a para casa. Prepararam uma mesa enorme de pratos, metade dos quais eram os meus favoritos. Lucas, não sejas educado. Trata-nos apenas como se estivéssemos em casa. Obrigado, tia. Lanternas vermelhas pendiam da parede e a mesa estava cheia de risos. A contagem decrescente para o baile de gala do Festival da Primavera encheu o ecrã da TV, e brindamos. Eu estava bêbado outra vez. Depois do jantar, os meus tios insistiram em dar-me envelopes vermelhos. Estava a recusar quando o Mateo me arrastou com o envelope vermelho de volta para o meu quarto. Levou-me para a cama e começou a despir-me. Eu assisti, um pouco hipnotizada. O meu telefone tocou novamente e eu atendi. A voz indiferente do meu pai voltou a soar, vou transferir-te algum dinheiro. Não nos venhas visitar no ano novo este ano. Sem esperar resposta, desligou. Eu teria ficado chateada a qualquer momento. Mas hoje, talvez por estar embriagada, não senti nada. Em vez disso, riu alegremente para o teto. Não vou procurar-te mais. Vou ficar em casa no ano novo chinês este ano. O Mateo esfregou o abdômen no meu. Gostou. Enterrei o meu rosto no dele.
Sim. 17. Nessa noite, o Mateo abraçou-me enquanto eu dormia. Tive um sonho. Era sobre o verão depois da divulgação dos resultados do exame de admissão, e o Mateo bateu-me de repente à porta. Meteu as mãos nos bolsos, com uma expressão inquieta. Lucas, a que universidade te candidataste? Fiquei um pouco surpreendida, por que razão está a perguntar? As suas orelhas ficaram vermelhas e atacou-me com raiva. Não te quero ver. Não posso simplesmente evitar-te. Eu assenti. Fazia sentido. Disse-lhe o nome da universidade e tranquilizei-o. Não se preocupe, inscrevi-me numa universidade no sul. É longe daqui. Provavelmente não nos voltaremos a ver. Mateo ficou atordoado por um momento, depois cerrou os dentes e disse, está bem. Passado um tempo, ainda não tinha ido embora. Olhei para ele, confuso. Baixou a cabeça, com a expressão confusa, enquanto perguntava, por que é que vais para uma faculdade tão longe? Pensei por um momento, porque não há aqui nada que valha a pena ficar. Mateo enrijeceu-se e virou-se bruscamente. A sua voz era firme, mas trêmula, é melhor. Mas quando cheguei à universidade, durante a matrícula dos caloiros, voltei a ver aquele rosto familiar. As vozes animadas dos alunos do último ano rodeavam-me. São dois rapazes tão bonitos nesta turma de caloiros. Valeu a pena liderar a matrícula. Olha só aquele rapaz bonito e feroz. Ele fica a olhar para aquele rapaz bonito e gentil. Será que se conhecem? Após a matrícula, tentei ir embora, mas o Mateo impediu-me. Começou, como um canalha a queixar-se. Porque estamos na mesma universidade outra vez. Que chato. Fiquei atordoada. Ele não deveria estar a estudar aqui perto. Porque está aqui. Encarou-me, com uma expressão estranha, como se estivesse a esconder alguma coisa. Não me interpretem mal, não tenho culpa se não consegui o emprego. Caso contrário, não estaria aqui. Pensei um pouco e ofereci uma reconfortante garantia. É uma pena, mas este sítio também é agradável. Olhou para mim e resmungou, como se reconhecesse as minhas palavras. Depois virou-se e foi embora com as mãos nos bolsos. Olhei para as costas dele. Passado um momento, virou-se e foi em direção ao meu dormitório, exatamente na direção oposta à dele. Ambos nos afastamos cada vez mais. Fora da minha vista, os lábios de Mateo curvaram-se enquanto chamava pelo meu nome. Lucas, Lucas.